O Google vai acabar. Calma, o Google não vai fechar as portas, mas muitas mudanças podem ocorrer e algumas já estão em curso, que com certeza vai mudar dezenas de milhares de negócios. O Google Zero já chegou. Você com certeza já reparou que o primeiro resultado de uma pesquisa que você faz dentro do Google hoje em dia é apresentado como uma resposta ali em uma janela do Gemini, a IA do Google. Não é mais o link para um site. Geralmente era um site que pagava Google Ads, né? Ou era o mais acessado para aquele tipo de pesquisa. E isso por si só já é uma mudança que acendeu um sinal amarelo. A crise que pode ser instalada a partir dessa mudança é inédita na história da internet. Na verdade, desde quando a internet ganhou proporções comerciais. Teve aquele boom lá na década de 90. Mas para você entender o que é o Google Zero, eu vou trazer aqui um resumo, tá? Bem conciso e direto sobre a história da internet, desde o ponto de partida dela até os dias atuais. Não é algo muito aprofundado, me desculpem aí os grandes teóricos da história da internet, mas aqui é só para você ter um panorama, caso você não tenha, do início da conversa para você poder entender o desenrolar dela. Lá nos anos 60, a internet ainda era uma tecnologia utilizada especificamente dentro do âmbito militar e acadêmico. Inclusive, foi dentro do mundo militar que ela foi desenvolvida. Se você já pensou na ARPANET, você tá bem avançado, tá? Parabéns. Com o passar dos anos, essa tecnologia foi se desenvolvendo, se modernizando, novas tecnologias foram surgindo e no ano de 1994 nós temos a grande explosão da internet comercial, que é a internet como nós conhecemos hoje. É claro, para aquela época e para nossa época de hoje era bem diferente, só que o âmbito comercial se consolidou nos anos 1994. Antes só acadêmicos, empresas, grandes empresas, né, que tinham condições de manter servidores e mega computadores, é que tinham acesso a essa tecnologia. Essa expansão foi acontecendo de forma gradual. Em 1994, nós temos o grande boom, como eu comentei, graças às tecnologias que foram sendo aprimoradas, como o protocolo TCP/IP, a World Wide Web, que nós conhecemos como WWW, e por aí nós caminhamos para que a tecnologia da internet fosse tomando uma forma sem precedentes. E toda essa tecnologia, todos esses passos, foram desenvolvidos, na verdade, muitos deles, não todos, né, visando a democratização da internet. Grava bem esse termo na sua cabeça. Democratização da internet, ou seja, internet para todos. E é nesse contexto que surge a grandiosa Google, a empresa aí, rainha do Vale do Silício. Qual que era o objetivo do Google nos anos 90? Peraí, deixa eu ler porque eu não decorei essa parte. Missão do Google, vamos lá. Organizar as informações do mundo todo e fazer com que elas sejam universalmente acessíveis e úteis. Guardem isso. Os dois amigos Larry e Sergey, foram os dois cabeças aí do Google, firmaram uma parceria para o desenvolvimento de um mecanismo de busca baseado em links que determinava a importância das páginas dentro da World Wide Web. Para você entender melhor o tamanho da revolução que foi o Google, lá nos primórdios da internet, década de 90 aí, para você acessar um site, era preciso realizar o processo manualmente. O que eu quero dizer com manual? Era saber o endereço que você queria acessar, seja de um artigo, de um portal, enfim. E a outra maneira era navegar pelos catálogos de portais, de sites, como o Yahoo. E foi aí que o Google acabou com esse trabalho
moroso e manual e decretou o fim do Yahoo praticamente como ele era conhecido, né? Que era um grande catálogo. Dentro do Google era possível pesquisar pela sua barra de pesquisa o que você queria saber ou onde você queria acessar. O mecanismo de busca do Google foi tão avassalador que ele praticamente varria a internet inteira para buscar os links mais relevantes que respondiam à sua dúvida ou entregavam o caminho que você gostaria de acessar dentro da internet. Para você ter uma noção, modelos de negócios foram criados praticamente do zero dentro do Google, visando o Google, como portais de notícias, revistas online, blogs e muitos outros tipos de negócios que foram desenvolvidos aí graças ao Google. Sem esse mecanismo de busca, provavelmente a tarefa de construir um modelo de negócio na internet seria muito mais moroso. Os portais de notícias agora não ficavam mais centralizados em grandes empresas, em grandes negócios. Isso vale até para outros ramos. Isso tudo democratizou o acesso, porque qualquer pessoa poderia criar um blog e compartilhar as suas experiências, né? Sem depender apenas de consumir conteúdo de grandes monopólios. E, além disso, ela poderia ganhar até mesmo uns trocados, principalmente nos grandes sites aí de notícias. Ela poderia vender espaços publicitários, porque cada interação que as pessoas faziam dentro dos sites agora era rastreada pelo Google. Ou seja, você poderia utilizar os números para criar todo um marketing em cima da sua marca para que ela fosse atrativa para outras marcas que estavam em busca de um lugar para divulgar os seus produtos. E muitas empresas também firmaram parceria com o Google, que é onde ela recebia uma porcentagem de acordo com os cliques na página que ela recebia. E esses trocados eram pagos pelo Google. Na verdade, ainda são, porque muitas pessoas ainda possuem sites cujos cliques geram uma renda aí bem bacana para elas. Com o advento da IA, do ChatGPT, Gemini, toda essa indústria está respirando por aparelhos. Por quê? Hoje em dia, uma pesquisa que você faz no Google, você já não recebe como primeira opção um link para um portal. Você recebe uma aba lá do Gemini respondendo a sua pergunta e te indicando links ali para que você acesse a informação por completo. Aí você pensa: tá, Pedro, isso facilitou a minha vida, mas não facilitou para quem depende de um site ou de um negócio que é dependente do Google, tá? Por que não facilitou? Ao invés dessa pessoa ir para dentro do site, ela simplesmente para ali dentro do Gemini ou fica no Gemini. Ela não abaixa ali para ver outros links. Ah, mas Pedro, eu abaixo, eu vejo outros links, eu não fico só no Gemini. Tá bom, mas só que você tem que ter em mente que muitas pessoas fazem isso, e isso tira o lucro do acesso que essas pessoas recebem em seus portais, em seus sites. Ou seja, se eu tô lá pesquisando e eu paro no Gemini, cara, basicamente eu não vou acessar o site do seu Zé. Contudo, o seu Zé vai ficar sem os trocados dele do meu acesso. Tem aí modelos de parcerias, parece, tá? É entre o Gemini e os sites, onde o Gemini, que é o Google, paga ali uns trocados pro site ali, onde ele tirou a informação para colocar no Gemini. Mas a gente sabe que, né, é complicado, né, ficar dependente disso. Mas, assim, eu não vivo de um site em específico, né? Então eu não posso falar muito, mas se isso vai dar certo ou não, só o tempo dirá mesmo, porque não tenho nem ideia. Tem muitas empresas que já estão relatando quedas, né, nos acessos em seus sites. Então isso é um pouco complicado. Bom, com muitos lucros sendo jogados lá para baixo, muitos especialistas estão pregando o Google Zero, que não é algo novo,
né? Não é algo recente, já era uma possibilidade que estava sendo analisada, porém agora nós realmente estamos dentro dela. O que é o Google Zero? O Google Zero é a realidade onde não será possível sustentar um negócio baseado em tráfego vindo do Google, ou seja, os números de tráfego iriam despencar para zero, porque o povo ia parar dentro das IAs, e é ali que eles iam buscar o resultado para suas pesquisas, né? Isso não ia fazer com que a pessoa saísse da IA, né? Pensa, o Google realmente quer isso, ele tem um modelo de IA, ele não vai querer que as pessoas saiam de dentro da IA dele. Por quê? Esse é um outro novo movimento que chama Jardins Murados, que é onde cada empresa vai buscar centralizar os seus usuários dentro do seu ecossistema. Ou seja, você usa o Gemini para tudo, você não precisa sair dali para consultar um chat GPT da vida. A Apple tem a sua IA e tem os seus smartphones, os seus notebooks. Não é a intenção dela fazer com que você saia desse ecossistema. Por isso ela vai centralizar tudo dentro da sua marca, entendeu? Tipo, a Apple pode criar aí uma super IA baseada em notícias, baseada em criar roteiros e tudo mais, e ela vai investir muito nisso porque isso vai te segurar dentro do seu ecossistema. E essa é a nova mentalidade das grandes empresas, pelo menos é o que tá aparecendo. Ninguém nunca vai chegar e vai falar claramente o que quer, raras exceções. Então é por isso que existem muitos especialistas, tá, que estão estudando esses movimentos dessas grandes empresas. Lembrando que tudo isso eu tirei do meu artigo, tá, que eu redigi e postei no Substack. Se você curte esse tema aí, corre lá, dá uma lida lá, porque tem muito mais coisas interessantes para você aprender lá, beleza? E também vou postar no meu LinkedIn, beleza? Pedro Garcia Dev, _dev, beleza? Qual é a conclusão que nós podemos tirar disso? O Google exterminou o modelo de pesquisas baseados em catálogos, como o do Yahoo. Agora ele mesmo está se exterminando, porém de um modo que ele mesmo vai prolongar a sua existência. Não sei se isso ficou muito claro, mas ele vai eliminar a pesquisa por links e vai focar a pesquisa dentro das IAs. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso já beira a questão da liberdade de expressão. Vejamos, lembram do DeepSeek, que foi aquela IA chinesa, né, que foi feita por uma startup chinesa, que quando ela saiu foi um baque para o mundo inteiro? Então, quando você pesquisava nela um fato que ocorreu na China, isso é um fato mesmo, né, é historicamente comprovado, né, que foi o massacre da Praça da Paz Celestial, ocorrido em 1989, onde o governo chinês basicamente executou milhares mesmo de manifestantes desarmados, né? Quando as pessoas pesquisavam isso, o DeepSeek respondia da seguinte forma: sinto muito, mas não posso responder a essa pergunta. Sou um assistente de IA programado para fornecer respostas úteis e inofensivas. Ou seja, era chapa branca, ele não passava o que aconteceu, o que realmente aconteceu nessa praça. Agora, se você fizer uma breve pesquisa no Google, você vai achar a explicação certinha, o desfecho. Então ele passava pano para o governo chinês. Não quero entrar aqui em mérito de tipo de governo nem nada. Estou trazendo fatos e pontos para você refletir. O que vai impedir dessas grandes empresas se alinharem com governos e que esse esforço conjunto visasse uma certa distorção da história? Ou seja, você não vai ter outras fontes ali para você pesquisar, né? O que impede de governos aí mais autoritários entrarem no poder e realmente travarem o acesso das novas gerações a esse tipo de conhecimento? Então, a gente vive numa linha tênue aí, né? Numa linha bem bamba em relação à democratização da internet como nós conhecemos hoje, porque ao mesmo tempo que você pega
esse fato e você tem muitas e muitas fontes, até dentro do Google Scholar, né, sobre esse fato, dentro de uma IA, vamos supor, uma IA que tem um viés mais chinês, com certeza vai ter coisas lá que você não vai ficar sabendo, que ela não vai te falar. Então, será que o próprio Google tá dando um tiro no pé? Isso só o futuro vai nos dizer. E aí, o que você achou? Deixa aí nos comentários, tá? Me siga, apoie os meus projetos aí, que eu vou agradecer de coração. E eu espero encontrar você aqui no próximo vídeo, beleza? Não esqueça de visitar o meu Substack, onde você vai encontrar esse artigo lá completo. Valeu, falou, fui!